Olá, é com muita alegria que o Grupo Pablo está aqui no mundo virtual, trazendo os mesmos estudos que fazíamos presencialmente no SEMA, no Centro Espírita Maria Angélica. E nos mesmos moldes, serão trazidos 7 temas diferentes, todos voltados para as questões das dependências, sendo um tema a cada semana, que será transmitido pelo YouTube com a duração de 30 minutos. E com esse novo formato, infelizmente, não contaremos com as trocas e interações que sempre tivemos nos nossos estudos presenciais, mas teremos um chat, onde você poderá fazer perguntas, tirar dúvidas, dar sugestões, mas somente ao final do nosso encontro. E para aqueles que não nos conhecem, muito prazer. Nós somos o Grupo Pablo, meu nome é Jussara, somos trabalhadores da Casa de Maria Angélica, do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. E o nosso objetivo com esse trabalho é acolher, esclarecer e consolar dependentes e também os familiares de dependentes, sempre à luz da doutrina. Acolhemos, portanto, portadores de quaisquer tipos de dependência, não só dependentes de álcool ou de drogas, e são vários os objetos de compulsão. Nós temos os dependentes emocionais, tem o dependente de jogo, de sexo, de compras, de comida, cigarro, internet e tantas outras compulsões. Inclusive, nós também recebemos os codependentes, que são os familiares dos dependentes químicos. E é muito importante que seja esclarecido de que nós não somos terapeutas nem profissionais atuantes na área da dependência. Portanto, não fornecemos nenhum tipo de diagnóstico. Inclusive, até estimulamos a busca do tratamento médico e de terapias especializadas na área de dependência. O Grupo Pablo não substitui nenhum tratamento. O nosso objetivo central são reflexões a partir do Evangelho de Jesus, ampliado e explicado com base nas obras de Allan Kardec e da literatura espírita complementar. E através da doutrina espírita, buscamos ferramentas que nos ajudem ao autoconhecimento e à reforma íntima na busca do equilíbrio com as leis de Deus que foram ensinadas e exemplificadas por Jesus. Dessa forma, procuramos promover a busca do sentido da vida, ou seja, dar um sentido às nossas lutas e provações, que são muito difíceis para todos nós. Portanto, nós vamos iniciar as nossas reflexões de hoje, como sempre fazemos nos nossos encontros no SEMA. Vamos abrir uma página do Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós escolhemos aqui o capítulo 6, Cristo o Consolador, item 1, título, O Jugo Leve. Eu vou abrir aqui um parênteses para esclarecer que jugo é aquela madeira que é colocada nos bois para arar a terra, né? Dessa forma limitando os movimentos do animal, mantendo-o alinhado numa mesma direção. No caso de Jesus, o jugo do Cristo é o conteúdo moral de sua lição. Então, vamos ler o item 1. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, médico das almas. Querido Mestre, concede-nos a bênção da lucidez para que possamos entender a sua mensagem e as suas lições. Conduze-nos, Jesus, à renovação para que iniciemos um novo modo de pensar e de agir. Seja então o Mestre Jesus a nossa intuição para os estudos que agora se iniciam. Assim seja, graças a Deus. E o nosso tema de hoje, tomada de consciência, autoconhecimento caindo em si. E por que é tão importante para o dependente essa tomada de consciência, esse autoconhecimento, esse cair em si?
Primeiramente, é importante pontuarmos que o comportamento dependente é a materialização de atos e atitudes íntimas que precisam ser revisados pela consequência devastadora que esse comportamento traz ao dependente e para aqueles também que convivem com eles, né? Os vícios, eles são os efeitos externos de conflitos internos, e o autoconhecimento é justamente descobrir quais as razões internas que levam um ser humano às dependências. Todos os seres humanos possuem pontos fortes e outros que precisam ser desenvolvidos e aperfeiçoados. E identificar esses pontos é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa saúde, inclusive nossa saúde física. E longo e árduo é o caminho da busca de nós mesmos para todos nós. Veja aqui a nossa ilustração. Nós saímos da inconsciência para a consciência. E veja que nós, na inconsciência, como se estivéssemos de olhos fechados, como está aqui na figura, como está ilustrado aqui nessa figura. E perceba que nós percorremos o caminho da nossa evolução sempre no sentido espiral, degrau a degrau. Não é uma reta, é processual. E muitas vezes, nos recusamos a subir esses degraus, talvez porque no momento estejamos muito cansados ou muito desanimados mesmos, né? Porém, por determinação divina, nós temos uma meta e a nossa meta é sermos felizes. E temos um caminho a percorrer, cada um no seu ritmo, nós vamos atingindo a sabedoria. Veja agora ali os olhos abertos, né? Simbolizando aqui a sabedoria. E o equilíbrio com essas leis de Deus, e a luz ali em cima representa essa unidade com Deus, esse Deus dentro de nós, a nossa herança divina. Então, essa tomada de consciência, essa tomada de consciência, essa autoconsciência, consiste, digamos assim, didaticamente, em 3 pontos básicos. Número 1, o autoconhecimento, que é o estudo atento do nosso mundo interior, é conhecer as nossas emoções justamente através das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, da nossa relação com a gente mesmo, nesta vida. E o que é importante é um estudo atento, sem julgamento, apenas uma análise atenta. Número 2, a busca do conhecimento através do estudo. Sim, porque o estudo nos leva à reflexão. E a reflexão amplia os nossos horizontes com mais discernimento e lucidez. Portanto, ler bons livros, assistir boas palestras, fazer parte de grupos afins onde a troca é muito rica e sempre um aprendizado, é sempre o conhecimento. E número 3, e finalmente, talvez o mais importante, a prática do bem. Principalmente a caridade para conosco, a tolerância com as nossas limitações e os nossos equívocos. Assim como Deus é muito tolerante conosco, né? Talvez, quem sabe, um olhar respeitoso sobre si mesmo. A tomada de consciência, ela permite, nesses moldes, né, conhecermos os nossos próprios limites e as possibilidades. É o conhecimento de quem somos, do que sabemos e do que não sabemos e do que precisamos aprender para então desenvolver as próprias potencialidades. E qual é a consequência prática dessa tomada de consciência para o dependente? Desligar o piloto automático e tomar o controle de si mesmo. Não mais entregar o controle da própria vida, das emoções, para substâncias ou para uma outra pessoa, ou para as gratificações imediatas de qualquer objeto de compulsão. É sair desse círculo da menos-valia. E aí a gente se pergunta, né, de onde será que vem esse automatismo de maneira tão intensa e tão forte? Né? Aliás, é um questionamento muito recorrente no dependente quando chega ao grupo Pablo, principalmente o familiar do dependente químico, o codependente, sempre se perguntando por que eu?
Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso agora? A doutrina espírita, ela nos fornece algumas respostas. Eu acho que respostas fundamentais para o nosso entendimento. A doutrina espírita diz que nós somos espíritos imortais. E saber-se um espírito amplia muito o nosso entendimento sobre a natureza humana e a aceitação dela como tal. Afinal, se nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, isso significa que nós temos um objetivo, que nós temos uma missão. E principalmente, em que ponto da evolução nós nos encontramos? Será que nós somos perfeitos? Será que nós nunca erramos? Ou será que a gente só erra? Que ponto no nosso patamar evolutivo nós nos encontramos? Leon Denis, ele foi contemporâneo de Kardec e seu continuador, ele consolidou o Espiritismo e escreveu várias obras muito ricas, muito boas e muito esclarecedoras. E no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos esclarece. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. E essa semente há de espalhar os seus frutos conforme a sua natureza, felicidade ou desgraça. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o Espiritismo preconiza que realmente nós trazemos de outras existências uma bagagem muito rica e sólida, que se mostra, que vai se mostrando através dos frutos que nós produzimos durante a nossa vida, sejam os nossos tropeços ou até mesmo os nossos talentos. E trazemos para essa vida um potencial imenso de renovação, porém com as marcas do que já foi feito. Então essa figura é interessante porque ela traz essa ideia de que nós saímos da existência com experiências, boas ou menos boas, aqui simbolizada por uma pessoa idosa, é apenas um símbolo. E quando nós voltamos, aqui simbolizada pela criança, quando nós voltamos para novos aprendizados, cujo objetivo é completar as lições não aprendidas. E como nos ensina Leon Denis, a partir da observação desses frutos, é que nós podemos perceber, né, o que nós precisamos modificar em nós. E com que talentos e com quais talentos nós vamos conseguir superar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Portanto, não tem a menor importância o que nós fizemos ou o que nós fomos. Se nós fomos reis, se nós fomos servos, se nós fomos bons, maus, homens ou mulheres. Isso ficou no passado. O que importa realmente é o que nós trazemos de positivo ou negativo. E o que realmente vai nos desequilibrar a existência atual não são os fatos do passado ou as pessoas do passado, mas a repetição de velhos modos de pensar e de agir, repetindo os mesmos erros de muitas existências e retomando tendências negativas e caindo sempre nas mesmas tentações. E a doutrina espírita, ela deixa muito claro para nós qual é o objetivo da nossa existência. E é neste objetivo que precisamos focar. Reencarnação. Eu vou resumir a reencarnação numa pequena frase. Reencarnamos para mudar hábitos, para fazer diferente. É como essa figura. Estamos sempre repetindo o mesmo padrão há muitas existências. E essa encarnação, esse é o momento para que a gente possa mudar, sair dessa fileira, mudar de cor, mudar de tudo, mudar de hábitos. É desconstrução, é uma atualização e é evolução. Nós somos a construção do que fizemos de nós mesmos em muitas existências e que são a base da nossa inclinação. Ou seja, tendências, impulsos, desejos
intenções e hábitos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, reencarnamos, esquecemos o passado para fazermos diferente. E é muito interessante porque quando algumas pessoas chegam na casa espírita, aí no Grupo Pablo também, eles perguntam se não seria mais fácil se nós nos lembrássemos das coisas que fizemos em vidas passadas, né? Com o objetivo de, então eu vou me lembrando, eu vou automaticamente resolvendo os meus problemas do presente. Então, vamos fazer um pequeno teste para saber se isso seria produtivo mesmo. Vamos lá. Procura se lembrar de alguma coisa que você fez e que tenha sentido muita vergonha, muita culpa e muito remorso. Traz para agora essa lembrança, qualquer situação da sua vida. Como é que você se sente? Confortável? Você gosta de lembrar ou você quer esquecer? Passar uma borracha nisso, que isso não existisse. Normalmente são lembranças que nós não gostamos de trazer à tona justamente por esse desconforto emocional que nos causam, vergonha, culpa. E é muito difícil para a gente lidar com isso. Se nós lembrássemos de algum fato ou de pessoas ou de histórias da vida passada que nós percebemos ali a causa das dependências de nossos problemas atuais, certamente ficaríamos com a costumeira atitude de defesa, responsabilizando as pessoas, a história, aquela vida pelos comportamentos que estamos adotando hoje. Não é verdade? E com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com coragem a nossa parcela de erros de compromisso nos insucessos desta nossa vida. E com certeza, lembrando de todos os fatos passados, nós não teríamos um campo propício para esse recomeço. E eu particularmente acredito que a fuga seria realmente a escolha. Portanto, Deus, a natureza, nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento para que nós tenhamos a mínima chance e condição de descobrirmos as motivações internas e não através dos fatos externos que sustentam os nossos vícios milenares e aí então conseguirmos ressignificar a nossa existência e nos reinventarmos. Mesmo que nós escolhêssemos nessa vida viver no automático, negar ou fugir essas tendências que trazemos, as dores emocionais, os conflitos e as doenças revelariam o que se passa no nosso íntimo. Não é você ignorar ou negar que as coisas vão deixar de aparecer ou de surgir para você. Então, o que é mais importante? Olhar para frente, olhar para a nossa vida e perguntar o que a nossa vida está revelando para a gente. O que o comportamento dependente está querendo me dizer ou está querendo falar para a gente. Existem certos fatores que diferenciam os dependentes dos não dependentes. Aqueles que desenvolvem a dependência têm a fuga, talvez, como uma característica muito intrínseca, né? Eles trazem isso muito forte na sua bagagem. As dores das angústias da existência são muito intensas no dependente. Tudo você leva a uma potência muito maior do que os não dependentes. Portanto, fogem de si mesmo para não sentirem essas angústias e essas dores. E aí passam a usar mecanismos equivocados para conseguir seguir em frente, anestesiando essas emoções e lutando a seu modo para a sobrevivência. E, infelizmente, ignora a força que traz dentro de si mesmo, uma vez que foge de si mesmo. E, através do estudo da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de ampliar a nossa visão sobre o que significam os desafios existenciais. Eles não são castigos, né? Quando a doutrina espírita nos esclarece que os desafios existenciais, eles dão sentido e direcionamento à nossa vida. Esse é o objetivo, não é o castigo. Então, nós vamos falar dos desafios existenciais.
Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Justiça Divina, através da psicografia do Chico Xavier, ele diz para a gente: todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. E é muito interessante, principalmente nos livros de André Luiz, ali fica muito esclarecido que quando nos é concedida a bênção da reencarnação, existe toda uma preparação para que possamos acertar. Nós não chegamos aqui com planejamentos para a derrota. Eu vou me preparar nessa encarnação para ser uma pessoa dependente, ou para cometer um crime, ou para cometer algum delito. Não. Nós viemos aqui encarar essas nossas, como diz Emmanuel, as tentações e as provas, para que a gente perceba o ponto em que o trabalho, né, o que a vida nos está pedindo para corrigir. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque nós trazemos de outras existências as forças desequilibradas para o trabalho de amadurecimento e equilíbrio. E os males, as nossas doenças emocionais, espirituais e até mesmo físicas, são avisos da alma para redescobrirmos as nossas funções que ficaram perdidas em alguma das nossas existências. Nós precisamos descobrir a nossa força para lidar com esses desafios existenciais. Então, nós caímos nas tentações, que ele diz assim, a tentação. Então, talvez no primeiro momento que a gente venha na reencarnação, essa tentação seja muito mais forte. Mas quando a gente percebe isso, a gente percebe a prova, a gente tem claramente uma avaliação, qual é o nosso trabalho? Então, qual é a sua missão? Qual é a sua obra em favor da sua recuperação? Aliás, nós deveríamos nos perguntar todos os dias o que a vida está esperando da gente hoje. Basicamente, a vida espera mudança. Sair do autogramatismo, ressignificar com o objetivo de se desvencilhar dos males que nos cometem, né? Essas tentações. Veja bem essa figura, a figura clássica da tentação, a maçã e a serpente, né? Nós vamos encarar as nossas tentações, sim, mas é para poder perceber o que temos que trabalhar em nós. Portanto, para o dependente, não é uma coisa muito simples, né? Tomar posse de si, olhar para si, perceber as tentações, perceber os impulsos. Por que isso é tão difícil para o dependente? Porque, com muita facilidade, ele cai nas garras da perigosa culpa, né? Da autopunição, da autossabotagem e da baixa autoestima. Portanto, esse autoencontro exige uma ética que nos assegure essa transformação pessoal com uma certa serenidade para seguirmos em frente e, consequentemente, a libertação dessas amarras do nosso passado espiritual. E o auto-amor é a ferramenta essencial para esse autoencontro e essa autossuperação, que justamente são os desafios existenciais. E o ponto de partida dessa ética é a humildade. Nosso Mestre Jesus diz para a gente: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus a eles pertencem. O reino dos céus é acessado por eles. Essa figura de Jesus é linda, né? E a humildade, ela passa pela aceitação, o amor e a flexibilidade consigo mesmo, no sentido de compreender e respeitar a natureza interna, o nosso patamar evolutivo, e é o primeiro passo para a recuperação, a humildade.
É aceitar e respeitar a própria história, incluindo aí as quedas, porque são as quedas que nos dão a experiência para melhor escolhermos não cair mais. E essas imperfeições, que elas são reveladas ao longo da vida, através dessas patologias e dos conflitos, são um patrimônio. Elas serão transformadas e jamais serão exterminadas. E é a partir dessas imperfeições é que nós vamos tomando consciência de nós mesmos e então podemos nos educar. E a educação ela não vem de um livro, de fora para dentro. É de dentro para fora, através do autoconhecimento. Ninguém nasce sábio, apenas portador de sua semente. E é através da humildade que nós vamos acessando e cultivando essa semente, que é a nossa herança divina. Então vamos falar um pouco dessa humildade. Vamos aprender um pouquinho com a natureza, né? Vamos olhar essa árvore em meio a uma tempestade. Os galhos frágeis, eles se dobram, muitas vezes até o chão, para que eles consigam resistir às forças dos ventos e dessa forma sobreviverem. Muitas vezes as árvores orgulhosas, gigantescas, frondosas, inflexíveis, acabam por tombar a essas forças externas. E quanto a nós? Quando sopram os ventos da adversidade, nós estamos, aliás, vivendo um momento muito difícil dessa pandemia, sejamos maleáveis, olha para essa figura, permitindo que a misericórdia divina nos encaminhe por novas sendas de aprendizado e progresso. Nós treinamos muito por isso. Deus não dá a cruz maior que não possamos carregar, nós conseguimos sim carregar. E através dessa tomada de consciência, desse autoconhecimento, desse conhecimento e a prática do bem. Então, o que é ser humilde? É uma postura, é a postura de aprendiz da vida. E como é a postura de aprendiz da vida? Quando você está aprendendo a dirigir, ou nadar, ou qualquer coisa que você não saiba fazer, qual é a postura? Será que é arrogante ou aquela postura atenciosa, aquela postura de que eu não sei, eu quero aprender, a vontade de aprender, o respeito com as pequenas limitações? Essa é a postura. Essa é a postura do humilde, né? Uma postura de aprendiz da vida com humildade. E juntamente com essa postura, o fato de não se julgar é fundamental. Porque o julgamento é um equívoco muito grande, porque o julgamento é muito raso, parte sempre de uma visão muito preconcebida, de quem não se conhece. E julgar é muito diferente de analisar, de descobrir, de perquirir, né? Analisar é lançar um outro olhar sobre si mesmo, mais amoroso e mais respeitoso. É ir além das aparências, é ir além das convenções sociais muito equivocadas. Aliás, poucas pessoas na sociedade conhecem o drama e as angústias de um dependente. Mas Jesus conhece, Deus sabe. E indo além das aparências, sem se julgar, o que está por trás de um comportamento dependente? Os vícios e hábitos destrutivos são uma forma de defesa e que muitas vezes foram aprendidas em outras existências, né? Como uma forma inadequada de buscar segurança e proteção. As viciações elas resultam muito do medo de assumir o controle da própria vida. Claro, vem do sentimento de menos-valia que resultam o quê? Na perda de controle de si mesmo. E outro ponto importante da humildade é quando você reconhece que sim, tem limites. A doutrina nos coloca exatamente o nosso patamar evolutivo. Nós temos muitos limites ainda. E a partir dessa análise amorosa, nós vamos poder identificar o nosso lado vulnerável. Nós vamos poder ver claramente a nossa natureza humana. Afinal de contas, nós somos criaturas vivendo a normalidade da imperfeição humana. Não somos defeituosos, nós estamos apenas em construção.
e aceitar a experiência da vida com o objetivo de aprender com ela, aceitar que passou por uma fase de dependência. Se você está aqui agora é porque você quer entrar em recuperação, não quer mais os comportamentos do passado, não significa que você concorde com eles, né? Trata-se, na verdade, de se conceder o direito de ter passado por essa experiência como um grande aprendizado para você. E Deus nos dá essa oportunidade através da nossa reencarnação, através dessa experiência, vivenciando as nossas próprias tentações. Quando o ser humano ele está controlado por comportamentos compulsivos, na realidade está tentando mesmo, sem saber, amortecer sentimentos sombrios e preencher um vazio interior que é invisível, até um momento em que desperta e reconhece que este caminho não amortece sentimento nenhum. Então, voltamos a perguntar: o que a sua dependência está ensinando para você? Pelos caminhos amorosos da humildade, também situaremos em nós o nosso lado luz. Lembra daquela figura do início, com aquela luz no alto da cabeça? Reconhecendo que nós temos valores também que já foram exercitados e amadurecidos em vidas transadas. Não podemos desistir de nós. Nós estamos nessa encarnação para crescer. Eu vou aproveitar aqui uma passagem de Dalai Lama para a gente refletir um pouquinho. Quando nós somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância do passado, nós nos fortalecemos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. William Shakespeare. Chegamos ao final dos nossos estudos de hoje, lembrando que o nosso chat estará aberto para uma certa interação, para a gente poder responder algumas perguntas. E estará aberto por 30 minutos. E a gente nunca deve se esquecer que, diante dos obstáculos, onde sempre andamos distraindo, muitas vezes tropeçando aflitos, não podemos nos esquecer de rogar a Deus que nos conceda a paz e, acima de tudo, pedindo a eles que nos ensine a receber essa paz. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.